Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. Eu vou trazer um detalhe novo do sermão escatológico de Jesus, um detalhe novo no canal. É um detalhe que, claro, está na palavra de Deus. Então ele é novo aqui no canal, eu nunca ensinei a respeito desse detalhe. Se você crê que Jesus volta antes da grande tribulação, saiba que você é muito bem-vindo aqui no canal, meu irmão. Eu te convido a analisar os textos, os ensinamentos aqui apresentados. Eu já criei que Jesus voltava antes da grande tribulação, porque assim é ensinado para a maioria das pessoas quando elas conhecem a fé cristã. Porém, ao analisar isso hoje em dia, tá? Mas ao analisar os ensinos de Cristo, dos apóstolos e dos profetas, eu vi que não é assim que a Bíblia traz. A Bíblia fala assim que Jesus Cristo vai voltar, nós cremos nisso. Mas ela fala que ele vai voltar depois da grande tribulação. Então, sem delongas, Mateus capítulo 24, se você pode abrir a sua Bíblia, abra. Mas de qualquer forma, se você não tem uma Bíblia em mãos, preste atenção. Mateus 24, versículo 27. Diz assim o Senhor Jesus: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, um relâmpago, ele é rápido no céu. Ele é rápido, ele é muito rápido, mas você o vê. Jesus fala, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ela é rápida, mas ela é visível. E curioso e interessante é que Jesus usa as palavras mostra-se, assim como o relâmpago mostra-se. A Bíblia fala que todos verão o sinal do Filho do Homem no céu. Só aqui já dá para meditar que o arrebatamento ele vai ser visível. Ele não vai ser secreto, ele vai ser visível. Mas esse não é o foco deste vídeo. Versículo 28 diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Por que Jesus, falando da sua vinda, da sua segunda vinda na terra, por que ele usa essa frase? Aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. É isso que eu quero explicar para você, é através desse vídeo, irmãos, em nome de Jesus. Lucas, o Evangelho de Lucas narra a mesma conversa de Jesus com os discípulos e ele traz mais detalhes que se completam. Olha só, Lucas capítulo 17, versículo 35 ao 37. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então Jesus estava falando da sua vinda, ele estava falando do arrebatamento, onde um será tomado, o outro deixado. Irmãos, no arrebatamento nós sabemos, pelos ensinamentos de Paulo, que os mortos em Cristo vão ressuscitar. E os vivos, aqueles que creem em Jesus, os vivos, serão arrebatados, serão tomados dessa terra. Por isso, dois estarão juntos, um será tomado e o outro deixado. O que será tomado para Cristo, o que será tomado para se juntar a Jesus, será aquele que crê em Cristo. Então Jesus está falando aqui do dia da sua vinda, do arrebatamento da igreja. Aí olha só o que ele fala no versículo 37, a conversa, na verdade, que tem aqui no versículo 37. E respondendo, disseram-lhe. Então quando Jesus falava dessas coisas, os discípulos fizeram uma pergunta, disseram-lhe. Qual foi a pergunta? Eles perguntaram assim, onde, Senhor? Aí Jesus vai trazer aquela resposta, ele vai falar aquela frase. E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Mas por que Jesus disse isso? Quem é esse corpo e quem são essas águias? E por que Jesus respondeu isso quando falava do dia da sua vinda? Ezequiel, capítulo 38, irmãos, vai nos trazer, o capítulo 38 e também o capítulo 39, vai nos trazer uma resposta. Ezequiel 38, 22. Diz assim a palavra de Deus: e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. A Bíblia fala em Apocalipse que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saem 3 demônios, João viu, 3 espíritos de demônios semelhantes a rãs.
que convencem os reis da terra com seus exércitos a se juntarem ao anticristo para batalhar, para se reunir num local chamado Armagedon. Irmãos, Deus está falando que contenderá com ele, Deus vai contender, Deus vai batalhar contra o anticristo. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta, que Jesus ele vai voltar e que ele vai aniquilar o ímpio pelo sopro da sua boca. Quando Jesus volta, ele mata, ele causa a morte desses exércitos, que são homens que negaram a palavra, aceitaram a marca da besta. São pessoas que não estão voltadas para o Senhor, que deram ouvido a espíritos de demônios, mas o próprio Deus os leva até ali. E aqui em Ezequiel nós vamos ver o motivo pelo qual Deus os leva até aquele lugar. Então o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus aniquila o ímpio. O que a Bíblia nos revela? Que esses exércitos vão ser mortos e a besta e o falso profeta, eles vão ser jogados vivos no lago de fogo. Já Satanás será amarrado por 1000 anos. E Jesus descendo na terra, ele dá início ao milênio. Amém, irmãos? Vou continuar a leitura. Passa para o capítulo 39 de Ezequiel, está em sequência aí, versículo 2. E te farei voltear, Deus falando, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, é o anticristo, e te trarei aos montes de Israel. Então Deus, esses homens eles vão ser guiados por Satanás. O anticristo, o falso profeta, e aqueles que estiver seguindo vão ser convencidos pelos espíritos de demônio, né, que aqueles homens falam através do poder de espíritos demoníacos, poder de convencimento, todo poder do mal, operação do inferno, irmãos, operação satânica. Mas Deus vai os atrair até ali, com um propósito. Aí vamos continuar, versículo 3. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, farei cair as tuas flechas da mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E às aves de rapina, e às aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Deus vai glorificar o seu nome sobre todas as nações. Você pode ler aqui os 2 capítulos inteiros. Eu estou abreviando aqui por causa do tamanho do vídeo. Eu quero passar um ensino rápido para quem nunca ouviu essas coisas, para quem não conhece isso daqui. Porque isso vai trazer esclarecimento para nós, para o povo de Deus, a respeito de quando Jesus volta, que é depois da grande tribulação. Então, irmãos, aqui Deus vai glorificar o seu nome à vista das nações, como ele fez na época do Egito. O Egito, que era todo-poderoso, Deus subjugou os deuses egípcios. Deus subjugou. E aqui ele vai subjugar a grande Babilônia, o anticristo, aquele que vai estar dizendo que ninguém pode batalhar contra ele, aquele que vai se achar, que vai blasfemar contra Deus. Então, nesse momento, Deus vai subjugar e dar início ao milênio na terra. Versículo 7 fala disso. Olha, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Quais nações? As nações que vão ficar para o milênio. No outro vídeo eu falo sobre isso, irmãos, porque senão já fugiria o propósito aqui do vídeo curto. Agora, olha o versículo 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie. Então Deus está mandando Ezequiel falar, dize às aves de toda espécie, e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, o sacrifício grande nos montes de Israel. E comerei carne e beberei sangue. Então, quando os exércitos estiverem acampados naquele local ali do Armagedon, Deus vai preparar um grande banquete. Então, quem que é o cadáver? O cadáver é o exército marcado pela besta, o exército que segue a besta. E as águias? São as aves que vão vir comer os seus cadáveres. Esses mortos só vão ressuscitar 1000 anos depois para julgamento, para ser lançados também no lago de fogo, onde já vai estar a besta e o falso profeta amarrados vivos. Mas os corpos desses exércitos, vão estar ali. E Deus vai fazer com que as aves, os animais, sejam atraídos até ali, eles vão se fartar
da carne desse exército que seguia o anticristo e foi derrotado pela vinda de Jesus. Por isso Jesus fala, onde estiver o cadáver, anticristo, o exército do anticristo, ele em pessoa e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Agora, está se referindo ao exército, é o cadáver. É o grande cadáver, é o grande banquete de Deus, onde Deus glorifica o seu nome. E todos vão ver quem é o verdadeiro Deus, quem reina sobre tudo. Isso é contexto, irmãos, da sexta taça, que está lá em Apocalipse 19, que eu vou abrir agora. Se você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 19, abra sua Bíblia em Apocalipse 19, irmãos. Olha o que a palavra vai nos dizer. Apocalipse 19, versículo 17. Eu vou ler o 11 para você ver que Jesus está voltando agora. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel, verdadeiro, e julga e peleja, batalha com justiça. Por que ele julga e peleja com justiça, irmãos? Ele vai batalhar contra o anticristo e aqueles que o seguem. Agora, passando para o versículo 17, João vai ver um anjo que estava no sol. E olha o que esse anjo vai dizer. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz. Então o anjo começou a gritar, falar com uma voz estridente, um som que é um som forte, uma voz alta, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu. Olha o que o anjo falava. Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então o anjo estava falando isso. Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e daqueles que sobre eles se assentam. Então é isso que o anjo estava dizendo com uma voz alta. E a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E o que João viu? Quem que essas aves iam comer? Ora, homens mortos. E olha o que João viu, versículo 19. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Jesus vem no cavalo com seus anjos, com rijo clamor de trombeta. Esses anjos recolhem a igreja. Jesus põe os pés na fortaleza de Sião, Zacarias 14. Aí a besta e os reis da terra se ajuntam para batalhar contra aquele que desceu do cavalo branco. Eles não querem aceitar o domínio de Cristo. Irmãos, aí vamos voltar em Mateus 24. Jesus continua dizendo, olha só, versículo 29. Logo depois, nesse período que o anticristo já vai ter vencido os santos, já vai ter matado muito cristão. E logo depois da aflição, grande tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus vindo num cavalo branco. E todas as tribos se lamentarão. Aqueles que não aceitaram a Cristo se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Os anjos vão estar vindo junto com Cristo. Ele vai ser aclamado, irmãos. Vai ser tremendo. Isso aqui eu creio que é um deslumbre. Quando a Bíblia fala grande glória mesmo. Não é secreto. E olha o que ele fala aqui no 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então Jesus vem no cavalo branco com os anjos, eles ajuntam a igreja, aí ali se reúne, estando com Cristo. Cristo desce para batalhar contra aqueles que se reuniram naquele local chamado Armagedon. E ali eles são mortos, a besta e falso profeta, lançado no lago de fogo. E o anjo de Deus chama as aves do céu para comerem as carnes. Esse é o cadáver. E ali vão se juntar as águias, as aves mesmo. E vai ser nesse mesmo período aqui, não está falando de hora, mas é nesse mesmo período, onde já tem um anticristo. E aqui vai finalizar ele. Vai finalizar o governo dele. Acabou. Cristo vai reinar. Iniciou o milênio. Amém, irmãos? Então, por que Jesus deu essa resposta? O profeta Ezequiel está nos respondendo que o cadáver são os exércitos do anticristo.
E nós vemos isso na sexta taça do Apocalipse acontecendo da mesma maneira. Amém, irmãos? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like para ajudar a espalhar, a anunciar essa verdade. Analise os vídeos que eu citei aqui no começo e você vai ver os profetas, os salmos, o Senhor Jesus e os apóstolos ensinando a volta de Cristo, sim, mas ensinando a volta de Cristo depois da grande tribulação. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos em nome de Jesus.